Boa tarde a todos e a todas. Voltando para a nossa quarta live, a quarta aula desse curso de redação oficial, curso básico. Voltou o som? Tá, o curso básico. Ontem nós paramos na lista de exercícios na questão 15. Obrigado. Hoje nós retornaremos, a lista vai até a 27, na questão 16. Deixa eu postar para vocês agora. Questão 16. A partir da questão 16. Então, exercício da aula 3. Pessoal, paramos na questão 15. Fizemos a questão 15 ontem. Hoje vamos começar na 16. Vocês viram que a 16 eu fiz uma gauchada aqui? Tá? Coloquei a questão 16 e 17 são as alternativas. Então, a gente não vai aproveitar essa questão. Depois eu ajusto, tá? Vai diminuir uma. Vamos lá, pessoal. Seguindo as orientações do manual de redação da Presidência da República, avalia verdadeira ou falsa. Tá? Em relação ao emprego dos pronomes de tratamento e a outras classes gramaticais. Embora se refiram à segunda pessoa, os verbos relacionados a eles devem ficar na terceira pessoa do singular ou plural. Então, é Vossa Excelência, mas os verbos devem ser conjugados na terceira pessoa. Então, essa aqui é uma resposta verdadeira. Certinho? Todo pronome de tratamento, tanto ele quanto os adjetivos, devem vir na terceira pessoa. Os pronomes possessivos referidos aos pronomes de tratamento são sempre em segunda pessoa falsa. Tá? Acabei de falar que é terceira pessoa. Tá? Então, já até vou colocar o comentário aqui. Sempre na terceira pessoa. Essa aqui vai aparecer assunto parecido com esse em outras questões hoje. Quanto aos adjetivos referidos a esses pronomes, o gênero gramatical deve coincidir com o sexo da pessoa a que se refere, e não com o substantivo que compõe a locução. Tá? Em alguns vai aparecer sexo da pessoa e outras vão aparecer já gênero, tá? Então tem que concordar. Se for homem, no masculino, se for mulher, no feminino. Verdadeira essa aqui também, pessoal. Questão 16, estamos vendo, tá? Como são de segunda pessoa, todo e qualquer pronome a eles referidos deve concordar com a segunda pessoa. Isso aqui é bem parecido com a primeira, né? Então, todo e qualquer pronome que se refere a pronome de tratamento, lá no enunciado, fala vossa e vossa senhoria, né? Vossa Alteza, vossa santidade, mas os verbos devem ser em terceira pessoa. Esse aqui é falso também. Então, vem a resposta aqui, até vou apagar o 17. Tá? Depois no gabaritinho não vai ter a questão 17, até para não perder a sequência das outras. Nós temos verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, essa questão aqui, a resposta correta é a letra C. Como eu sempre gosto de dar uma dica para quem vai fazer uma provinha de seleção, de concurso, a gente tem certeza que a última é falsa. Então, você já viria, nas alternativas, eliminaria a letra A e a letra B. A gente tem certeza que essa penúltima é verdadeira. Então, a gente elimina as falsas, elimina a letra B, elimina a letra D. Eu acho que até já teria a resposta. Então, é uma dica, né, até para a gente vai fazer uma prova de seleção, um concurso, para fazer, a gente vai observando, eliminando aquelas que está errada, aquela que a gente afirmou. Então, a questão 16, tá, vai ser letra C. Pulamos para 18. Tá, já vai ter com a colinha aqui, né? Já ver qual é a resposta. 18. Vou aumentar um pouquinho a letra para vocês. 18. Manual de redação
recomenda que na comunicação oficial os e-mails não devem. Ele colocou em negrito para facilitar nossa vida aqui. Em negrito. Então ele quer a questão errada. Eu sempre faço isso aqui, ó. Eu chego lá e escrevo. Ele quer a questão errada. Em toda a prova de concurso que eu faço. Daí, para que eu não me perca, de repente, nessa passada aqui, eu consigo eliminar uma ou duas alternativas, depois eu volto para fazer. Eu vou ter que ler tudo de novo? Não, já deixei grifado aqui. No e-mail, deve ter o nome do servidor na assinatura? Perfeito. Deve solicitar o pedido de confirmação de recebimento? Perfeito. Conter nos anexos documentos da administração pública? Sim, é a serviço, né, pessoal? Então, os anexos devem ser documentos da administração pública. Utilizar ícones, emotions, como forma de expressão? Não, né? Mandar aquela caretinha, aquela carinha sorrindo, tá? Então, letra C, já está até marcada aqui, né? Letra C é a resposta correta, ou seja, não deve. Então, cuidado com... Nós temos dois tipos de fecho nos documentos oficiais, inclusive no e-mail, tá? Respeitosamente e atenciosamente. E saudações não é previsto, tá? Lá um colega meu no Instituto Federal, ele ficou todo animado, que uma menina que ele achava bonita da reitoria, mandou um e-mail e botou SDS. E ele achou, olha, ela falou que está com saudades de mim. Eu falei, bicho, acho que é saudações. Tá? Então, se enganou, dois erros, né? Não é o uso correto e ele não entendeu a abreviação da saudação. Tá? Não era saudades, não. Tá bom? Era saudações. Então, a 18, pessoal, letra C. Vamos para 19. 19. Concisão. Tá? O que significa concisão na comunicação oficial? Possibilitar a imediata compreensão pelo leitor? Não vem essa previsão. Ir diretamente ao assunto que deseja abordar, isso aqui é objetividade, né? Tem que ser objetivo, então não é concisão. Prescindir de impressões pessoais, individuais do servidor que comunica, isso aqui é impessoalidade, né? Transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Perfeito. Letra D, a questão 19. Pessoal, não esqueçamos, tá, que às 15h30, nós vamos passar a nossa primeira lista. Daí eu vou dar um tempinho para que vocês respondam a chamada. Depois, às 16h30 também. E os últimos 10 minutinhos, 15 minutinhos, a gente deixa para tirar as dúvidas. Vocês escrevam no bate-papo aí depois ela imprime e passa para que eu responda a vocês. Certinho? Então, 14h30, a hora que for a chamada, eu já aviso vocês. Lembrando, a gente tem que ter 75% de presença, pessoal. Então, hoje é sexta, eu vi que tem um pouco menos de gente. Não, a gente pode faltar no máximo 3 lives, tá? Mas se você faltar 3 lives, você tem que fazer todas as atividades e ser aprovado em todas. Embora que hoje eu vou dar uma forcinha para vocês. 20. O ofício é uma carta formal destinada a alguma autoridade pública, empresa ou mesmo pessoa física, para solicitar, reivindicar ou comunicar algo. Sob a estrutura de um ofício, assinale a alternativa incorreta. Então, ele foi bem claro aqui, ele quer a errada. Eu vou destacar em vermelho aqui e já escrevo, sempre escrevo com a minha caneta. Ele quer a questão errada. Então, dessas 4 alternativas aqui, 3 estão corretas e uma está errada. Então, tem 2 que geralmente são... Você já mata que estão certas, vai ficar na dúvida entre 2. Vamos lá. Deve conter o número, local e data. Perfeito, todo o documento, né? Mas aqui ele só pediu do ofício, né? Deve conter o endereçamento, ou seja, a parte do documento que informa quem receberá o expediente com nome, cargo e endereço. Perfeito. O fecho, além de finalizar o texto, deve saudar o destinatário.
deve saudar o destinatário. Perfeito. Embora seja padronizado, atenciosamente, respeitosamente, é uma espécie de saudação de despedida. Na identificação do signatário é quem assina o expediente. Deve constar a assinatura de todos os participantes da reunião, sessão ou assembleia. Isso aqui é de que documento oficial, pessoal? Ata, né? A ata, a gente já viu na aula passada, na ata, todos devem assinar, todos que participaram da reunião. Isso quando a ata é assinada na mesma reunião, no final da reunião. Nós temos lá no FMS, nos colegiados, aconteceu a reunião. Daí a ata é assinada na próxima reunião. Primeiro ato da reunião é aprovar a ata. Daí assinam todos que estão presentes, até quem não participou da reunião. Mas isso é uma característica específica da Universidade Federal. A gente fala bastante da universidade, porque o nosso dia a dia também, além daqui da escola de governo, a gente passa o exemplo. Tá? Passa o exemplo de lá também. O manual deles é bem bacana, tá? Bem bacana. Tá? Vocês terem à disposição de vocês aqui. Ao redigir um documento padrão ofício, tá? Até 2017, o padrão ofício era o ofício, o aviso e o memorando. Ofício é de órgão para órgão, memorando, setores, de um setor para o outro dentro do órgão, e o aviso, pessoal, ele era só de ministro para ministro. Em 2018 para cá, ficou só o ofício. Só que nós temos 3 tipos de ofício. O ofício externo, que é de órgão para órgão, o ofício interno, que é entre os setores de um determinado órgão, e o ofício circular, que pode ser tanto interno quanto externo, mas ele é remetido para mais de um destinatário e o conteúdo é o mesmo. Lá no ofício, vem escrito ofício externo, ofício interno? Não, é só ofício. Certinho? Vamos lá. Padrão ofício, o agente administrativo deverá observar que... Então, esse cargo aqui, essa questão deve ser de um cargo de nível médio para quem vai trabalhar de agente administrativo. Porque hoje os cargos não vêm mais como técnico, né? Acho que só os tribunais que ainda têm técnico. Porque técnico, subentende-se que é quem tem a formação específica de técnico. Quando é só de ensino médio, ou é assistente administrativo ou agente administrativo, como é o caso do Instituto Federal. Aqui eu não de que banca que é essa prova e de que órgão. Não tem formatação própria, sim. A gente estuda essa matéria aqui justamente para padronizar. Cada órgão público elabora de sua maneira? Não. O Manual da Presidência da República é para todo o Executivo, federal, estadual e municipal. Tem um fecho único, independente do destinatário. A gente viu que não. Quando a autoridade é superior a quem assina, é respeitosamente. Quando é do mesmo nível hierárquico ou inferior, é atenciosamente. Letra D. Tem uma estrutura determinada pelo Manual da Presidência da República. Tá? Perfeito. Não tem nenhum erro aqui. E veio com mais informações, né? Então, a 21, letra D. Deixa eu ir salvando, que ontem eu não salvei. E vou ter que fazer o gabaritinho de novo das questões anteriores. Se for dirigido a algum órgão público, o ofício tem estrutura diferente do dirigido a um órgão privado. Não, é a mesma estrutura. Lembrando que o ofício, ele pode ser destinado a órgão público ou a terceiros. Perfeito? Então, questão 21, pessoal. Questão 21, letra D. Tranquilo? Vamos lá. Falando sobre e-mail, correio eletrônico, eu coloquei algumas questões para a aula de hoje. Eu acho importante que ele é muito usado nos órgãos públicos. Está muito usado, você tem que mandar um planejamento para coordenação para ser aprovado. Então, é por e-mail que você manda. Embora o e-mail que você use não seja funcional, tá? Ele é um documento. Então,
Primeira coisa que a gente fala, peça a confirmação de recebimento. Coisa mais fácil de acontecer é chegar e dizer, olha, não recebi. Então, se você pedir a confirmação de recebimento, se você mandou antes do prazo, chegou no final do prazo, você não recebeu a confirmação, você pergunta, você recebeu o e-mail que eu mandei? Daí a pessoa vai lá e vai receber, vai dar a confirmação de recebimento. Isso é fácil de configurar lá no e-mail de vocês. Perfeito? Bom, o e-mail ou o correio eletrônico, por ser um meio de comunicação barato, útil e ágil, é muito atrativo, sim. Muitas pessoas escolhem o e-mail porque ele é rápido, né? Você entra aqui e já faz o documento sem tramitação, sem imprimir, sem assinar documento, sem mandar pelo correio. Em 5 minutos, tu faz um documento, pode levar dias para chegar ao destinatário. Sua mensagem, nos termos da legislação em vigor, terá valor documental se existir certificação digital que ateste a identidade do remetente, na forma estabelecida em lei. Perfeito. Então, no caso, vai ter que ser um e-mail funcional e que o órgão lhe forneça essa assinatura digital. Um exemplo, o meu e-mail funcional tem um e-mail aqui da Escola do Governo e tem um e-mail da Universidade Federal. O nosso e-mail lá ele não tem a certificação digital. Nós temos um sistema de tramitação de documentos e elaboração, que eu sei, lá a gente assina eletronicamente. E é aceito pelos órgãos todos essa assinatura eletrônica, essa certificação digital. Então, o que eu devo fazer, professor? Se eu não tenho assinatura digital, eu encaminho o e-mail, o correio eletrônico, imprimo esse conteúdo, assino, coloco no envelope e envio depois. Para ter a validade documental. Na previsão da lei, é assim. Perfeito? Por ser um recurso tecnológico relativamente novo, não é tão novo assim, né? É proibido usá-lo nas comunicações oficiais, pois grande parte do público ainda não domina essa tecnologia. Totalmente errado, né? Nada a ver essa informação aqui, é o contrário. É um recurso flexível. Por isso, não há necessidade de se preocupar com a correção gramatical. Eu posso mandar de qualquer jeito, com a linguagem informal, aquela linguagem que a gente usa lá na roda de bate-papo, do tereré? Não. Tem que ter a mesma preocupação com a formalidade e a correção gramatical de outro documento qualquer. Então, 1 e 2 corretas, né? 1 e 2 corretas, letra C. Tá? O pessoal, se surgir dúvida, vai mandando aí no bate-papo, que ela já me passa, se for relativo a essas questões. Perfeito? Questão 23. Questão 23. Ofício é um dos principais documentos utilizados na comunicação governamental. É um documento expedido por e para a autoridade com a finalidade de tratamento de assuntos oficiais, perfeito, pelos órgãos da administração pública entre si, ou também com particulares. Já na letra a resposta certa. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a primeira alternativa ou a segunda parecem estarem muito corretas, mas pode ter uma mais certa que elas. Vamos ver os erros das outras alternativas? Eu gosto muito de trabalhar com as erradas também, porque daí a gente reforça o conceito dos assuntos. De comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou não. O ofício é isso aqui? Sim, esse aqui é o ofício interno. Tá? Essa resposta, essa questão pode ter sido antes de 2018. Tá? Hoje, ela é o ofício interno, ela é uma comunicação interna ou ela é um memorando. O memorando já não tem mais em nenhum órgão. Então, isso aqui é um ofício interno, é uma CI, que é o que nós temos na prefeitura, e memorando. Todos são documentos do mesmo modelo, são de comunicação interna de um determinado órgão. C, pelo qual faz a narração ou descrição ordenada, mais ou menos minuciosa daquilo que se viu ou se ouviu observar. Acho que essa questão até já fiz ontem.
Não tem certeza. Acho que eu já fiz, acho que ela deve ter aparecido antes aqui. Tá? Acho que ela deve ter aparecido antes. Tá? Não é, eu estou fazendo a narração, a descrição, não é um ofício. Firmado por uma pessoa a favor de outra, atestando a verdade, já fiz a questão, a respeito de determinado fato. Um atestado, hoje nós iremos, eu prometi para vocês, o que é um atestado e um modelinho para que vocês tenham no arquivo de vocês. Que contém resumo escrito dos fatos e decisões de uma assembleia, sessão, reunião, para um determinado fim. Isso aqui é uma ata, né? Então, isso aqui é um atestado. Tem que saber o conceito de atestado. Um atestado você não precisa, basta ter o conhecimento de um fato. A declaração, esse fato, esse direito, tem que estar publicado em algum canto, tem que estar escrito em algum canto. Esse aqui é uma ata. Perfeito? Ata. Bom, 23, letra A. Perfeito? Vamos lá. 24. 24 é bem bacaninha, até vou dar um espaço aqui, porque eu tenho uma explicaçãozinha para dar. Vou fazer a 24 e a gente já vai assinar a lista, tá? Julgue um item, considerando a correção gramatical dos trechos apresentados e a adequação à linguagem à correspondência oficial. Informo-lhe que a sua solicitação foi devidamente encaminhada à Gerência de Recursos Humanos para as providências cabíveis. Onde é que poderia dar dúvida aqui? Se o lhe está correto e se essa crase antes de gerência está correta também. Então vamos ver primeiro uma dica que eu vou dar para vocês aqui. O verbo informar, notificar, cientificar, tá, são verbos do fuxico. O que é fuxico? Você está falando alguma coisa para alguém. Então, quem informa? Informa alguma coisa a alguém. Ou informa alguém de alguma coisa. Então, o verbo informar, ele exige objeto direto e objeto indireto. Tá? Mas pode ser direto e depois o indireto, mas pode ser o indireto e depois o direto. Deixa eu colocar como é que pode aqui. Informo-lhe que. Aí vem o restante da informação. Mas pode ser também informo de que. Então, o lhe é objeto indireto e o que vem depois do que é objeto direto. Agora que eu inverti, o é objeto direto, então o outro precisa de uma preposição de que, objeto indireto. E a gerência de recursos humanos, encaminhada... Então, troca essa gerência de recursos humanos por uma palavra masculina. Então, ao setor de recursos humanos. Se couber ao antes da palavra masculina, leva a crase. Então, encaminhada ao setor de recursos humanos. Perfeito? Coube ao? Então, essa crase está correta. Então, a questão 24, a resposta é verdadeira. Então, informo-lhe que sua solicitação foi devidamente encaminhada à Gerência de Recursos Humanos para as providências cabíveis. Na sexta-feira que vem, nós teremos exercícios só desta maneira, sobre correção gramatical, dentro dos documentos, nos modelos. Tá? Depois que a gente vê a acentuação, vê as iniciais maiúsculas, concordância, regência, crase, a gente vai usar. Hoje apareceu aqui, a gente já deu uma adiantada no expediente. Por isso que eu já botei o gabaritinho aqui, tá? Então está correto. E as duas afirmações poderiam acontecer. Pessoal, 15h30, 3 minutinhos para que vocês acessem a lista de chamada, assinem e encaminhem para a gente, por favor. Vou dar 3 minutinhos, lembrando que tem que assinar depois de novo. Bem? Vamos lá. Questão 26, pessoal, tinha acabado de falar, ela é repetida. A gente tinha visto um pouquinho antes. Então, eu vou voltar na 25. Tinha caído o computador da nossa tutora aqui, talvez vocês tenham caído também. 25. Em um documento oficial, o endereçamento é a parte que informa quem receberá o expediente. Segundo a redação oficial, as informações que devem constar do endereçamento são nome, idade? Idade não, né, pessoal? Por favor.
Nome, idade, cor, sexo, cargo do destinatário, altura? Não. Letra C, cargo do destinatário, endereço postal? Não está errado, isso tem que ter, mas pode ser que tenha uma questão mais completa. Letra D, nome do destinatário com pronome de tratamento? Sim, a sua excelência, a sua senhoria. Cargo do destinatário, endereço postal? Perfeito, 25 a letra D. Tá? Já tinha acabado de comentar com vocês, letra D é 25. 26, ela é repetida, tá? Eu já vou tirar aqui o arquivo que vocês vão receber com ela gabaritada, aula de ontem, já irá com a numeração correta e as questões repetidas eu vou tirar, para ficar mais bonitinho. 27, a nossa última, daí nós vamos para a aula de hoje, o assunto da aula de hoje, e daí tem mais uma listinha para a gente fazer junto. 27. Sobre a numeração das páginas no padrão ofício, é certo dizer que numeração. A gente já comentou durante a aula, mas hoje nós vamos dar uma reforçada com essa questão. Por isso que eu gosto de trabalhar todo o curso que eu dou com as questões, porque as questões são mais completas, né? É obrigatório a partir da primeira página, deve ser centralizada? Não. É obrigatória a partir da primeira página, deve ser localizada à direita? Também não. É obrigatória a partir da segunda página? Perfeito. Deve ser localizada à esquerda? A esquerda é aqui. Também não. É obrigatória a partir da segunda página e deve ser centralizada. Perfeito. Letra D. Letra D. Em alguns documentos eu já vi, mas não era previsão, ela à direita, tá? A numeração da página, mas ela é centralizada a partir da segunda. O brasão, o timbre, o cabeçalho, pessoal, ele aparece em todas as páginas do documento? Não, só na primeira. Só na primeira. Não esqueçam disso, porque eu não vi no manual, mas hoje, preparando essa aula de vocês, tá, eu encontrei essa informação e vai aparecer daqui a pouco na nossa aula de hoje. Perfeito? Pessoal, essa aqui foi a correção da nossa aula de ontem, tá? Que a gente não terminou. E todas as questões que eu passo em sala, eu gosto de corrigir em sala. Tá certo? Vamos lá. A aula de hoje, deixa eu abrir aqui. Pessoal, quem não assinou a lista, enquanto eu vou ajustando aqui, já assina, tá? Por favor. A aula de hoje, algumas coisas eu vou reforçar, outras eu vou complementar, isso de assuntos que a gente viu, tá? E outras a gente verá assunto novo. O nosso curso, quando a gente apresentou em julho, tá, ele teria 30 horas, seriam 6 lives, 3 de redação oficial e 3 de gramática, 3 de língua portuguesa. Tá? Na aprovação, a semana passada, retrasada, que resolveu que o curso ia sair, aumentou uma live para cada conteúdo, até para a gente ter mais momentos juntos. Por isso que a gente está fazendo muitas coisas aqui em sala de aula, virtual, mas é uma sala de aula. Então, não vai sobrar muita coisa para a gente fazer na parte à distância. Beleza? Vamos lá, gente. Estrutura básica. Voltamos aqui. A gente já viu isso aqui na primeira aula, mas dá uma reforçada e uma complementada. Tá? As datas, pessoal. A localidade deve ser grafada por extenso, tá? E deve ser isolada por vírgula, obrigatoriamente. Detalhe, a localidade é só a cidade, não vai a unidade da federação. Por que unidade da federação? Tá? Que tem os estados e tem o Distrito Federal, então por isso que é unidade da federação. O estado é uma unidade da federação. O número indicativo do mês, tá, de 1 a 9, não pode ser precedido de 0, olha o detalhe. Tá? Quando for por extenso, tá? por extenso, de 1 a 9 não vai o 0 antes. E quando for abreviatura, professor? A abreviatura você vai fazer o seguinte, aí pode usar o 0, na abreviatura simplesmente. Então, primeiro,
no caso, até o primeiro, quando é abreviatura, né? 2 de fevereiro de 2020. Então, é 02/02/20. Certinho? Quando for abreviatura, é assim. Primeiro dia do mês deve ser grafado com numeral arábico, seguindo do símbolo ordinal, o zerinho que vai lá em cima, né? Primeiro. Perfeito? Bom, tem uma observação, tá, que eu não tinha colocado ainda, então por isso que está até reforçando. Antes do número indicativo do dia, do mês, pode-se utilizar a preposição em. Então, Campo Grande, vírgula, em, pode-se. Você viu que nos modelos aqui embaixo, uma eu coloquei contra o 100. Então, as duas estão corretas. Essa informação nova que eu estou passando para vocês, que eu lembro que não tinha falado antes. O mês deve ser grafado por extenso e com inicial minúscula. Olha essa informação que importante. Então, todo mês em letra minúscula. Essa abreviação também. O ano deve ser representado por todas as casas. Tá? Então, entre a casa do milhar e da centena, não vai aquele ponto. Então, só vou usar 20 se toda a data for abreviada e com um tracinho, tá? Entre o dia e mês e ano. Tá? Deve-se evitar a barra ou outro sinal. Perfeito? Após a indicação do ano, o ponto final é obrigatório. Então, vamos lá. Tudo isso que eu falei nesse slide todo, tá? A gente exemplificou aqui. Tá? A gente exemplificou aqui. Brasília, vírgula, seio Distrito Federal. 31 de março de 2018, ponto. Ponto. Então, deve ter ponto, isso eu já tinha até comentado com vocês. Guará, em. Vocês viram? Informação nova que eu trouxe para vocês hoje. Em 1º de julho de 2018. Então, datas. Você viu que tem uma folha inteira só para a gente aprender a colocar data no documento? Mas o bom é que eu já falei tanto isso que vocês vão guardar e não vão esquecer. Tá? Então, nunca se indica a unidade federativa. Mais uma observação que eu já tinha acabado de falar para vocês. Números. Tá? O pessoal perguntou, no grupo acho que foi pouco, mas mandaram no meu privado, pediram para falar mais sobre a grafia dos números. Tá? E tem mais uma informação importante, por isso que eu resolvi trazer de novo. Se forem constituídos por apenas uma palavra, grafa-se por extenso, escreve por extenso. Exemplo, 20, 300. Se forem constituídos por mais de uma palavra, pessoal, a gente escreve o numeral arábico. Então, 43. 43. Tá? E tem mais o E no meio, tá? Que é uma conjunção. Então, deve escrever o número 43, 392, 107. Então, uma palavra só escreve por extenso a palavra. Quando o número tiver mais de uma palavra, a gente escreve o número. Valores monetários. Tá? Então, apenas nos valores monetários, eu escrevo o valor, 405, tem o R cifrão, né? E entre parênteses, eu escrevo o valor, R$405. Guardem isso, que é importante. Tá? Essa observação aqui eu não tinha passado. Tá? Se o número, qualquer que seja ele, iniciar a oração, ele deve ser grafado por extenso. Tá? Principalmente se for o sujeito, né? Sujeito e um número, não fica nem bonito, né? Então, se o número começar a oração, ele deve ser grafado por extenso. Guardem mais essa informação aqui que eu trouxe para vocês. Tá? Vocês viram que pulou do 4 para o 7. É onde tem alguma coisa nova, ou algum pedido que vocês fizeram, tá? Para reforçar nessa aula de hoje. Então, nós estamos reforçando alguns conteúdos. É o nome do cargo da pessoa que assina o documento. Tá? É o nome e o cargo. Todos os documentos oficiais apresentam a indicação do signatário, exceto os assinados pelo presidente da República. Já tinha comentado isso com vocês, mas eu não lembro de ter visto escrito em nenhum lugar. Por isso que eu resolvi já trazer essa informação. A gente vai salvar em PDF para vocês, até já foi. A gente já vai salvar na página, não sei se já foi salvo, mas deve ser. Então, fica como arquivo para vocês. Pessoal,
esses arquivos, interessante vocês criarem na pasta, no computador de vocês, uma pasta, coloca lá o nome do curso e salvem esses materiais que estão à disposição de vocês, que depois que acabou o curso, vocês não têm mais acesso a esse curso, a esse material. Então é interessante que abram uma pastinha lá no computador de vocês e salvem esses arquivos. Tá? Aqui no WhatsApp eu mandarei para vocês os das aulas. Tá? Mas tem aquele material de apoio, que a gente vai acrescentar mais um material lá. É interessante que vocês criem uma pasta no computador de vocês e salvem esses arquivos. Assunto que eu não tinha falado. Cargos interino e substituto. Interino e substituto. Para a identificação do signatário, depois do nome do cargo, é possível utilizar termos interino e substituto, conforme as situações a seguir. Interino é aquele nomeado para ocupar transitoriamente o cargo público durante a vacância. Substituto é aquele designado para exercer as atribuições do cargo público vago ou no caso de afastamento, impedimentos legais e regulamentares. Então, tem diretora Legov, então ela tem um substituto imediato, na caso de ausência. Férias, licença, pode ser médica, pode ser licença para outra situação, viagem. Então, é o substituto. Agora, interino. Tá? Ínterim, de interino, é uma palavra proparoxítona e sempre cai. Ínterim, tem acento no I. O interino é aquele que ele assume porque não tem mais o titular. Não tem mais o titular. Então, na espera da nomeação de outro, na indicação de outro, o interino fica ali. E tem que vir diretor-geral interino, secretário executivo substituto. A figura de imprimir o documento com o nome do chefe e você assinar em cima, isso não existe. Tá? Não existe. Ah, mas eu coloco P barra. Não está previsto. Ou você é interino, ou você é substituto. Ah, mas não nomearam ninguém. Tem que nomear. O cargo não pode ficar vago. Tá? O cargo não pode ficar vago. Então, não existe a situação de você... O chefe não está ali, P barra. Tá? No Exército, nós fazíamos assim, o nome do chefe embaixo por delegação e o subcomandante assinava. Daí um dia eu parei para perguntar, onde é que está fui despachar com um comandante, um coronel, e perguntou, mas quem falou que foi delegado isso aqui? Quem falou que eu deleguei para ele esse documento? Tá certo? Então não tinha uma portaria, não tinha um documento delegando. Então, e nem existe mais essa figura. Ou é diretor-geral interino, ou é diretor-geral substituto. Tá, preste bem atenção, esses termos devem ser utilizados depois do nome do cargo. Sem hífen, sem vírgula e em minúsculo. Certinho? Interino e substituto. Vocês viram o cargo aqui, ó? Diretor-geral, interino. Secretário executivo, substituto. Então é inicial minúscula. Hoje nós vamos trabalhar, né, quando é que se deve usar a inicial maiúscula em documentos ou nos textos normais. Perfeito? Bacana isso aqui. Tá? Vamos lá, pessoal. Signatárias do sexo feminino. Já falei isso aqui para vocês, mas eu não tinha visto escrito. Então vamos reforçar. Vamos reforçar para que não erramos mais. Na identificação do signatário, o cargo ocupado por pessoa do sexo feminino, do gênero feminino, deve ser flexionado no gênero feminino. Ministra de Estado, secretária executiva interina, técnica administrativa, coordenadora administrativa. Perfeito? Professor, e presidente, existe presidenta? Seguinte, presidenta é uma lei, né? Isso foi por decreto, tá? Não está na gramática, é uma lei de 1956, eu vi essa lei hoje de manhã, eu estava preparando a aula de vocês, e a lei existe mesmo, tá? Que os postos de cargos públicos, tá, sejam, tem o masculino e o feminino, então, é presidente e presidenta, mas aí é por decreto, não foi não foi a gramática que determinou. Mas hoje
Não temos presidenta, né? Vamos lá. Grafia de cargos compostos. Isso aqui é matéria nova, não tinha no slide anterior. Não tinha no slide anterior. Tá, depois eu mando a lei, tá? Me pediram aqui, eu mando essa lei. Eu tive que procurar na página do Senado. E é uma lei pequenininha, de uma folha só, de uma página só. Escrevem-se com hífen. A gente vai ter, semana que vem, um momento que a gente vai trabalhar o hífen, tá? Bem bacana. É uma das dúvidas que a gente tem, né? Muita coisa mudou. Olha só, cargos formados pelo adjetivo geral, diretor-geral, relator-geral, ouvidoria geral, tá? Deve ser grafado com hífen. Postos e graduações da diplomacia, primeiro secretário, segundo secretário. Postos de hierarquia militar, tenente-coronel, capitão-tenente, que é um cargo, né? Da Marinha. Inclusive o tenente-coronel, tá? São curiosidades que a gente tem. Tenente-coronel, um decreto da Princesa Isabel autoriza aos tenentes-coronéis a ser chamados de coronel. Tá? O tenente-coronel, por um decreto da Princesa Isabel, tá? O tenente-coronel pode ser chamado de coronel. Perfeito? Surgiu uma questão que eu estava preparando outra aula de um cursinho que eu vou trabalhar, a questão de doutor. Tá? Tem né, o juiz deve ser chamado de doutor, uma questão lá, e a banca deu uma alternativa certa, eu fui pesquisar, e foi mulher pergunta no Google, depois que quiser formular, vocês vão achar, doutor, tem um juiz do Rio de Janeiro, isso em 2014, ele fez questão que o porteiro do prédio dele chamasse ele de doutor ou senhor. Ele não queria ser... E o porteiro chamou de você. Ele entrou na justiça. E, pasmem, o processo foi parar no STF. Tá? No STF, foi Lewandowski, que deu o parecer final. Não. Doutor, então, agora é por lei também. Doutor não é um pronome de tratamento, tá? É um título acadêmico que tem que fazer o doutorado. Chegou, quando eu dei essa matéria lá na Universidade Federal, tinha um ofício correndo dentro da Polícia Federal, de um estado, não era o nosso, que os delegados queriam ser chamados por Vossa Excelência, ser tratados por Vossa Excelência, até nos documentos internos, tá? Sua Excelência, Vossa Excelência, ou pessoalmente. Também não é previsto, que a Polícia Federal é subordinada ao Poder Executivo, e o Poder Executivo tem a relação das autoridades que são Vossa Excelência. Coisa que acontece no dia a dia, a gente só pode dar risada, né? Tá? Olha só, nomes compostos com elemento de ligação preposicionado ficam sem hífen. General de Exército, general de brigada, tá? Tenente brigadeiro do ar, capitão de mar e guerra. Então, se tem preposição, antigamente tinha pé de moleque, tinha preposição, hoje não tem mais. Perfeito? Cargos que denotam hierarquia dentro de uma empresa, diretor-presidente, diretor adjunto, editor-chefe, tá? Devem ser grafados com hífen. Cargos formados por numerais, primeiro-tenente, primeira-dama. A gente está vendo todos que levam hífen, tá? Desde a página anterior. E cargos com prefixos, tá? Ex-diretor, vice-coordenador, vice-diretor, tá? Ex-diretor já não é nem mais cargo, né? Mas, se for falar, é com hífen, perfeito? Então, isso, a gente, já adiantando o assunto hífen para vocês, então vamos lá. Relembrando, escrevem os compostos, cargos compostos com hífen, com adjetivo geral, diretor-geral, postos e graduações da diplomacia, primeiro secretário, segundo secretário, e numeral também, né? Postos da hierarquia militar, tenente-coronel, capitão-tenente e subtenente. Subtenente não, subtenente é tudo junto. Nos cargos compostos com elemento de ligação preposicionado, não leva. Então aqui é uma observação, uma exceção.
general de exército, general de brigada. Então, os cargos, os postos militares, quando tem preposição ligando um cargo ao outro, não leva hífen. Cargos que denotam hierarquia dentro de uma empresa, diretor-presidente, diretor adjunto, editor-chefe, e assim por diante. Cargos formados por numerais, primeiro-ministro, primeira-dama, e cargos formados com os prefixos ex e vice. Ex-diretor, vice-coordenador, vice-presidente, todos levam hífen. Palavras estrangeiras, já tinha comentado com vocês, mas estamos reforçando, essa aula é mais para reforçar, revisar e resolver as atividades. Então, reforçando com vocês, tá? As palavras estrangeiras, elas não devem ser utilizadas em textos oficiais. A não ser quando necessárias, tá? Tenha que usar realmente. Então, para formar frase de efeito, que não tem uma finalidade específica, não devemos usar, tá? Quando não tiver uma tradução adequada para o nosso idioma, ela deve ser grafada, destacada com itálico. Nós temos várias formas de destaque, mas quando a palavra for estrangeira, itálico. Perfeito? Vocativo. Tá, hoje a gente tem um complemento do vocativo quando for para um terceiro. Certinho? A gente falou só para autoridades, agora hoje nós vamos falar com um terceiro também. Tá? É a forma que utilizamos para chamar alguém. Tá? Deve ser isolados por vírgula ou 2 pontos. Tá? Vírgula ou 2 pontos. Na hipótese de comunicação com particular, pode-se usar o vocativo senhor ou senhora. E a forma utilizada pela instituição para referir-se ao interlocutor. Então, se é o INSS, senhor beneficiário, tá? Se é quem usa o transporte público, senhor usuário, senhor contribuinte, pela Receita, pelo tribunal, pela uma junta eleitoral, senhor eleitor. Tá? Informação nova que eu trago para vocês. Exemplo, senhora beneficiária, senhor contribuinte, e também tem a questão do gênero, né? A questão do gênero também tem a variação do gênero, tá? Quando for particular, o vocativo pode utilizar senhor ou senhora, seguido do particular. Ou pode ser, para terceiro, tinha comentado com você só nos e-mails, né? Prezado senhor, prezada senhora. Certinho? Então, vamos lá. Formatação. Isso aqui vocês não vão guardar, vocês não vão decorar, eu não vou perder muito tempo. É só para vocês lembrarem, o dia que for expedir um ofício, um documento, eu tenho uma tabelinha que tem essas medidas aqui. Tá? Então, os documentos padrão ofício. Tamanho do papel A4, a margem esquerda 3 centímetros, margem direita 1,5, margem superior e inferior 2 centímetros. Você vai pelas normas da ABNT, é 3322, né? Então, é diferente das normas da ABNT. Se você usar as normas da ABNT para um ofício, quem vai assinar a certeza que não vai ficar medindo e quem vai receber também não. Lembro quando eu entrei no Exército, era máquina de escrever ainda, em 90. Daí você fazia o documento metade da manhã fazendo e era o chefe ainda medir com a reguinha. Acontecia, acho que hoje não deve acontecer mais. A área de cabeçalho está na primeira página, 5 centímetros a partir da margem superior do papel. A área do rodapé, 2 centímetros da margem inferior do papel. Então, isso aqui, num documento de um órgão, que já vem até formatado, né? Já tem aquela página padrão do ofício. Agora, se você tiver que fazer um ofício, um documento, do seu computador em casa, você vai lembrar, eu tenho aquelas informações que o professor falou. Impressão, tá? Pode ocorrer em ambas as faces do papel. Então, eu posso imprimir no verso também? Pode. Tá? As margens esquerda e direita terão as distâncias invertidas. Tomem cuidado com isso. Então, se você vai imprimir no verso, você tem que inverter essas margens. Mas o documento pode ser impresso frente e verso? Pode. Tá? Se você colocar 322, não vai ter problema de imprimir no verso. Tá? Mas o documento oficial, você pode assinar no verso. Lembrando que eu comentei com vocês ontem, nós estamos falando sobre o ofício, o documento, para a última página, nós não podemos deixar só a assinatura, pessoal. Tá? Para a última página, a gente não pode deixar só a assinatura. A gente tem que deixar pelo menos
Um parágrafo para a última página. Não esqueçam dessa informação. Para a última página, nós temos que deixar pelo menos um parágrafo. Beleza? Assunto novo que eu prometi para vocês ontem. O atestado. Documento firmado por uma ou mais pessoas em favor de outra, declarando a verdade de qualquer fato que tenha conhecimento. Foi o que eu falei para vocês. A pessoa, o aluno não queria assinar um documento, eu li para ele e fiz um atestado, atesto para ele, fiz, que li o documento e o referido aluno se recusou a assinar a ciência e anexei o processo. Forma e estrutura de um atestado, tá? Em letras maiúsculas centralizados, o título. O texto é uma exposição do fato. Local e data por extenso, com alinhamento à margem à direita, isso aí sempre. A assinatura, o nome e o cargo, barra a função da autoridade que atesta, tá? O atestado é dado geralmente, pessoal, a favor de alguém que só tem valor quando emitido em papel timbrado, documento, papel oficial do órgão. Tá? Deve ser emitido para situações momentâneas que precise. Coloquei um modelinho aqui, tá? Em cima o brasão, tá? Identificando o órgão, atestado em letra maiúscula, atesto para devidos fins que, tá? Eu poderia colocar assim, atesto que o senhor, sim, isso para devidos fins é um aposto explicativo, por isso vem entre vírgulas, que o senhor Paulo César Diniz, servidor deste órgão, sob a matrícula, necessita ausentar-se das atividades profissionais do período de 2 a 6 de fevereiro, aqui perfeito, sem o zero, né? Para cursar o projeto de atualização destinado, tá? Se é projeto, é destinado, não destinados, como aparece aqui, tem um errinho aqui, a profissionais da área de informática. Perfeito. Tá? A data, Brasília, 10 de janeiro de 2018. O nome do José Carlos José Carlos Silveira, errado, em letras maiúsculas. A gente já comentou com vocês que o nome não. Aqui no modelo do documento, fala que o atestado, que vem em destaque, é uma maneira de destacar, colocar em letras maiúsculas, mas o nome deve vir, normalmente, como vem aqui, coordenador do núcleo de cargos. Então, o atestado tem essa intenção. Vocês viram que isso aqui não está escrito em lugar nenhum o que o chefe está informando ou um responsável. Tá? Mas ele tem validade porque esse coordenador tem fé de ofício, né? Bom, aqui eu tinha prometido para vocês, isso aqui nem tinha previsão no curso, a gente incluiu, até começou a surgir isso em tudo que é tipo de documento, a dúvida, então a gente resolveu trazer, tá, um breve aqui, tá, sobre uso de iniciais maiúscula. Onde é que a gente usa? No início dos períodos, versos, citações, tudo aqui no Brasil gira em torno dele, assim como em qualquer país capitalista. Então, iniciou por tudo, inicial maiúscula. E o Brasil, porque é o nome próprio, né? Você pode ver que as outras letras todas são minúsculas. Tá? Nomes próprios de pessoas e de lugares, inclusive de figuras e localidades mitológicas. Pedro Machado de Assis, Rio de Janeiro, Zeus, Inferno. Tá? Deus também, sempre grafado com letra maiúscula, a não ser que seja um Deus pagão. Tá? Mas o nosso Deus é com letra maiúscula. Nome de vias e lugares públicos. Tá? Rua Marechal Deodoro da Fonseca, as iniciais todas maiúsculas, mas a gente vai ver que tem um detalhezinho daqui a pouquinho. Praça Getúlio Vargas. Então, ruas, vias e lugares públicos. Tá? O nome dos pontos cardeais, quando indicam regiões, a região Nordeste, a região Sudeste. Tá? Então, deve ser iniciais maiúsculas. Tá? A minúscula, quando ponto cardeal Nordeste do Rio Grande do Sul, Nordeste da Bahia, aí sim, esse ponto cardeal deve ser com letra minúscula. Agora, quando for Nordeste brasileiro, Sudeste brasileiro, a inicial é maiúscula. Pessoal que está fazendo redação, isso aqui é muito importante. Eu corrijo redação, tá, do pessoal que vai fazer o Enem, o vestibular, o uso de inicial maiúscula
e desconta um ponto de gramática, né? Se você tem 3 errinhos de gramática, você já não tira mais 1000 na redação, já não tira mais os 200 pontos na 1 e na 4, né? Para quem tem língua portuguesa sabe do que eu estou falando. Nomes de regiões, Baixada Santista, Região Norte, Zona Sul. Nomes de corpos celestes, Lua, Júpiter, Marte. Nomes próprios das... Isso aqui é o que mais eles erram. É quando eles vão falar de uma época histórica, a Idade Média era cristã. Então, o maior erro que eu encontro na correção de redação é o não uso de inicial maiúscula em eras históricas. Inclusive, minha filha vai fazer Enem, e eu corrijo a redação dela uma vez por semana, e acho essas gauchadas que ela faz lá. Pessoal, nada contra gaúcho, tá? Inclusive, papai e mamãe eram gaúchos. É só uma brincadeira. Um pouco vem gente dizendo que eu falo mal de gaúcho. Eu também sou gaúcho. Gremista, por sinal. Vamos lá. Onde é que nós temos iniciais maiúsculas também? Atos históricos importantes, atos solenes, grandes empreendimentos públicos. Dia do Trabalho, Revolução Francesa, que pode ser encaixe nas eras históricas, Guerra do Golfo, tá? Nos nomes que designam conceitos religiosos e políticos, nacionalistas ou filosóficos. Igreja, Estado, Império, Nação. O Estado, para quem corrige redação, para quem dá aula de redação, quando eu falo o Estado, no sentido geral, do poder público, tá? A União, eu posso falar o Estado. O Estado encaixa todo mundo, o poder executivo, legislativo, judiciário, fazem parte do Estado. Aí esse Estado deve ser com letra maiúscula. Perfeito? Nome de artes, ciências, disciplinas e ramos do conhecimento. Aqui também muita gente peca. Disciplina de ética, tem no direito, tem em todos os cursos, filosofia. Cultura. Quando não houver necessidade de um relevo especial, deve ser utilizada a letra minúscula. Estuda português. Tá? Formou-se em agronomia. Vamos ver que vocês têm bastantes informações aqui que eu trouxe para vocês. Nos nomes que designam altos cargos, dignidades ou postos. Papa, presidente da República, ministro da Educação, secretário de Estado. Beleza? Então, trouxe todos os modelos para vocês aqui, bem interessantes. E não acabou, tem mais. Nos nomes de instituições, órgãos, corporações, unidades administrativas. Exemplo, até tem uma gauchada aqui, ó, linguísticos não tem mais crase, tá? Mas trema, segunda-feira a gente vai ver isso com vocês. Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa também não tem mais esse acento, certinho? A gente vai corrigir isso para vocês. Então, os ditongos abertos, que nós tínhamos acento na antiga ortografia, na ortografia oficial, não temos mais o acento no ditongo aberto nas paroxítonas. Assembleia, jiboia, centopeia, mas na última sílaba nós temos réu, chapéu, beleléu, tá? Então a gente vê isso aqui. Na segunda-feira a gente vai ver regras de acentuação gráfica, porque todas as palavras são acentuadas. Umas têm um acento gráfico, que é o agudo e o circunflexo, e o grave onde tem crase, né? Mas temos o acento prosódico. O que é o acento prosódico, pessoal? A sílaba mais forte. Então, um errinho aqui, linguísticos não tem mais trema e a Assembleia não tem mais esse acento. Nome de edifícios, estabelecimentos públicos ou particulares. Aeroporto Santos Dumont, todas iniciais maiúsculas. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, todas iniciais maiúsculas. Nos títulos de livros, jornais, revistas, tá? Literárias e científicas. Jornal do Brasil, Memórias Póstumas de Brás Cubas, A Evolução das Espécies, A Última Ceia. Então, prestem bem atenção que foi interessante que eu tenha trazido esse assunto para vocês, embora não tivesse previsto inicialmente no curso, e a gente percebeu que, além de ter o tempo, que era importante. Perfeito? Bom, nos nomes, adjetivos, pronomes, expressões de tratamento ou reverência, suas respectivas abreviaturas. Vossa Majestade, Excelentíssimos, Senhor Cosmo, tá?
Então, senhor Cosmo é a abreviatura de senhor, né? Cosmo é o nome da pessoa. Não vamos ficar procurando outra coisa. Então, nos pronomes de tratamento, nas abreviaturas, também iniciais maiúsculas. Perfeito? Qualificativos, epítetos, alcunhas e apelidos de personalidades. Tá? E personalidades. Ricardo, Coração de Leão, Pelé. Hoje Pelé faz 80 anos, né? Todo mundo comemorando. Ivan, o Terrível. Por que teve essa vírgula aqui? Ivan, o Terrível. Esse terrível é o quê? É um aposto explicativo. Por isso que veio entre vírgulas. Então, vocês percebam que essa inicial maiúscula é em relação aos qualificativos, epítetos, alcunhas ou apelidos. Perfeito, pessoal? O nome de leis, normas econômicas e políticas que foram consagradas por sua importância. Lei de Segurança Nacional, Lei de Diretrizes e Bases. Ontem eu fiz uma banca. Então, iniciais maiúsculas, pessoal, nos nomes, adjetivos, pronomes, expressões de tratamento ou reverência, e suas respectivas abreviaturas. Então, por exemplo, Vossa Majestade, Excelentíssimo. Aqui, ó, Senhor Cosmo. Então, senhor, a inicial maiúscula. Perfeito? Nos qualificativos, epítetos, alcunhas, nos apelidos, de personalidades. Então, Ricardo, Coração de Leão. Então, é um apelido. Esse Coração de Leão, as iniciais devem ser maiúsculas. Ivan, o Terrível. Então, vocês viram que veio entre vírgulas esse terrível? Então, por que veio entre vírgulas? É um aposto explicativo. E aposto explicativo deve vir entre vírgulas. Dá um outro exemplo de aposto, professor. A cidade de São Paulo. Tá? A cidade de São Paulo é um aposto especificativo. Aí não precisa ser vírgula. Então eu posso falar, a cidade de São Paulo é muito bela. Se eu falar a cidade é muito bela, eu consegui entender. Então, aposto especificativo. Então, se o aposto é explicativo, ele tem de vir entre vírgulas. Perfeito? No nome de leis, normas econômicas e políticas, que foram consagradas por sua importância. Lei de Segurança Nacional, Lei de Diretrizes de Bases, Lei Maria da Penha, tá? Uma lei famosa, Lei de Trânsito, a Lei Seca, todas devem ser grafadas com a letra, a lei, né, deve ser com a letra maiúscula, deve ser com a letra maiúscula. Perfeito, pessoal? Deve ser com a letra maiúscula. Ontem eu participei de uma banca, no curso de Direito, que o aluno falou sobre crimes cibernéticos e falou sobre a lei Carolina Dickmann. Também deve ser grafado, tá? Também deve ser grafado com a letra maiúscula, essa lei. Perfeito? Nome das datas e festas religiosas. Natal, Páscoa e Carnaval. Carnaval é uma festa pagã, não deve ser grafado com letra maiúscula. Nome de entidades religiosas, santos, anjos, demônios, Deus, como eu já havia falado, tá? E seus equivalentes a qualquer religião. Santo Antônio, Santa Clara e assim por diante. Nome de torneios e campeonatos. Torneio Rio São Paulo, Campeonato Brasileiro, Copa do Mundo. Tá? Nomes comuns, quando personificados ou individualizados. A ira, o amor, a cigarra, a formiga. Então, onde é que ele foi personificado? A gente colocou o artigo, tá? Com o artigo, perfeito? Então, nós vimos aqui, pessoal, importante, o uso das iniciais maiúsculas. Eu tinha prometido para vocês que traria, tá? Porque eu achei importante, que a gente viu em diversos temas, e achei importante que trouxéssemos esse assunto, iniciais maiúsculas. Eu mandei no grupo para vocês, tá? Sobre a aula de hoje, aula 1.4, confecção de documentos padrão ofício. Confecção de documentos padrão ofício. São 21 questões. Tá? E nós vamos fazer
igual fizemos ontem, tá? Igual fizemos ontem. A gente vai fazendo cada questão, já vai colocando o gabarito, e depois a gente envia com o gabarito as questões para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Aula 4, exercício sobre padrão ofício. Voltando lá no começo. Então, vamos lá, pessoal. Aula 4, toda aula a gente tem feito uma lista de exercícios. Não sei se dá tempo para fazer todos. Tá? A gente começa a fazer. Tá? A gente vai dar uma olhadinha, se der tempo, lá nas atividades. Não, a gente faz as atividades, todas elas, no comecinho da aula de segunda-feira. Daí começamos a aula de gramática. Desculpa, terça-feira. Perfeito? Aula de terça-feira. Questão número 1. Questão número 1. Leia as proposições sobre o padrão ofício e responda o que se pede. Assertiva 1. No padrão ofício, o cabeçalho é utilizado em todas as páginas do documento. Não é falso. O cabeçalho é só na primeira página. E a numeração, a partir da segunda. O manual de redação não recomenda a estrutura padrão ofício. Mas se o manual existe para isso, pessoal, como é que ele não recomenda? Essa é falsa também. A numeração das páginas é obrigatória, apenas a partir da segunda página. Perfeito, verdadeira essa afirmação aqui. Então, nós temos falso e falso. Então, você sabe que a 2 é absurda. Mesmo que você não tenha lido nenhum documento, você sabe que a afirmação 2 é absurda. Então, a gente vai nas alternativas e elimina onde tem a 2. A letra A, absurda. A letra E, absurda. Então, já elimino 2. Letra, isto. 4. Excluídas as comunicações assinadas pelo presidente da República. Todas as outras comunicações oficiais devem informar o signatário seguido de um padrão. Perfeito? O signatário é o nome e a função de que ocupa. Quem não precisa? O presidente da República. Então, as alternativas corretas, elas aparecem na letra B, 3 e 4. 3 e 4. Perfeito? Perfeito? Vamos lá. Pelo menos, o fórum, eu vou comentar com vocês para que vocês façam. Atividade 1 eu já comecei a fazer, e atividade 2, tem até umas questões que a gente já vai fazer aqui hoje. Então, entrem no sistema, se a gente não vai ter para entrar agora, e já façam, pessoal, se livrem dessa atividade. E depois que acabarem as aulas, fica tudo muito puxado. Eu estou percebendo isso, que eu fiz o curso semana passada, eu tenho as atividades para fazer, e não está sobrando tempo. Certo? Tem que fazer até dia 30, tem que me virar até semana que vem para fazer, senão eu perco o curso. Vamos lá. Padrão ofício surgiu para uniformizar o ofício, o aviso e o memorando. Tá? Hoje, tudo isso aqui é ofício, ou no máximo, tá, comunicação interna, com base no manual de redação. Pode-se afirmar que o segundo elemento, de cima para baixo, que compõe a estrutura é o... Então, qual é o primeiro elemento? Cabeçalho. O segundo elemento, identificação do expediente, né? Tá? Identificação do expediente. Vem o número, o nome do documento ofício, o número, o ano, o órgão. Então, a gente já respondeu aqui, né? O segundo é a identificação do expediente. Perfeito? O segundo é a identificação do expediente. Perfeito, pessoal? Vamos lá. Em relação à identificação do signatário, lembrando que signatário é a pessoa que vai assinar o documento. Tá? É correto afirmar que ela é obrigatória, devendo trazer o nome e o cargo da autoridade que as expede, abaixo de sua assinatura. Então, a assinatura e depois o nome e o cargo. Lembrando que o nome não deve vir grafado com as letras todas maiúsculas. Facultativa não, dispensável não, obrigatória de novo. São 3, letra A. 4.
Com base no manual de redação oficial, julgue o item que se segue acerca dos aspectos de redação oficial. O expediente denominado ofício é apropriado como forma de comunicação entre unidades administrativas do mesmo órgão? Certo. Que tipo de ofício é esse, pessoal? É o ofício interno, tá? É o ofício interno. Então, ele é apropriado. Ofício interno. E para o nosso dia a dia aqui, da prefeitura, tem a comunicação interna, a CI, tá? Então, ele pode ser chamado de ofício interno ou CI. Enquanto não for atualizado o manual de correspondência da prefeitura, é comunicação interna ainda. Tá? Deve ser nomeada uma comissão para que isso seja feito, tá? Em breve. Perfeito? Qual questão? Vou fazer a 3 de novo, pessoal. Tá? Questão 3. Em relação à informação do signatário, nas comunicações oficiais, é correto afirmar que ela é obrigatória, perfeito, devendo trazer o nome e o cargo da autoridade que as expede, abaixo da sua assinatura. Então, vem a assinatura, o nome e o cargo. Então, a 3 é letra A. Tá? A 3 é letra A. Vamos lá. 4. Com base no Manual de Redação da Presidência da República, julgue o item que se segue acerca de aspectos de redação oficial. O expediente denominado ofício é apropriado como forma de comunicação entre as unidades administrativas? Perfeito. É o ofício interno. Mas na hora que eu vou escrever o nome do documento, vou escrever o ofício interno? Não, ofício. Certinho? Na nossa realidade, aqui nos órgãos da Prefeitura Municipal, ainda é comunicação interna, mas tem as mesmas características, tá? Mas deve mudar para ofício logo, logo. Fazer o mesmo modelo, tá certo? Vamos lá, pessoal, questão 5. 5. Vamos ver, Marco. Com base no manual da presidência, de novo, né? É adequado o uso da forma Campo Grande, 08 de março de 2020, alinhada à margem direita da página, em documento padrão ofício expedido na referida data e na cidade de Campo Grande. Nós temos só um errinho aqui, pessoal. Esse 0 antes do 8, tá? Esse 0 antes do 8, tá? Então, é errada. Essa questão está errada por um detalhezinho. Já vi que aí em concurso também ele colocou esse março com letra maiúscula. Então, o correto seria 8 de março, tá? De 2020. Então, o único errinho é esse 0 antes do 8. E o 0 só é autorizado quando tivermos abreviatura de datas, tá? Vamos ver como é que a gente abrevia essa data aqui para deixar como exemplo para vocês, tá? Aí sim, 08 traço 03, traço, que aqui é 20, tá? A abreviatura da data deve ser assim. E a barra não é a mais indicada, tá? Não é a mais indicada. Colocar 2 barrinhas. Perfeito? A mais indicada é colocar o tracinho, tá? E esses zeros aqui para evitar a falsificação, que eu posso colocar 18, tá? Mas não tem como que não tem. Beleza? Questão número 6. Questão número 6. Bem simplesinhas. Para arrematar o texto, o fecho das comunicações oficiais tem a finalidade de saudar o destinatário. Para autoridades superiores, incluindo-se o presidente da República, utilize o seguinte fecho. Tá? Quando é para uma autoridade superior, não vou nem perder tempo, né? Respeitosamente. E se for do mesmo posto, e posto inferior, atenciosamente. Então, dignissimamente não existe, cordialmente foi abolido, atenciosamente pode existir, e sinceramente não, né? Sinceramente você está desaforando com quem está recebendo o documento, né? Então, a questão 6, letra C, respeitosamente. Perfeito?
Respeitosamente. Vamos fazer a 7, vamos assinar nossa lista, tá? 7. As comunicações oficiais para autoridades da mesma hierarquia ou hierarquia inferior devem ter como fecho a expressão cordialmente. Não, não, está errado. Tá? Cordialmente não é previsto nos regulamentos, então isso aqui é errado. A gente marca a questão errada. Já vamos escrever aqui o que teria que ser, né? O correto é atenciosamente. Perfeito? Correto é atenciosamente. Beleza, pessoal? 8. 8. A respeito da redação oficial, assinale a alternativa correta. Tá? A respeito da redação oficial, assinale a alternativa correta. O vocativo adequado para a comunicação com o reitor de universidade é Vossa Senhoria, não, Vossa Magnificência. Tá? Vossa Senhoria para terceiros, né? Quem a gente trata por senhor. Vocativo adequado para a comunicação de particulares é Vossa Excelência? Não, é Vossa Senhoria. Inverteu aqui. Não inverteu, não. É Vossa Senhoria. O fecho para a comunicação destinada a autoridades superiores é atenciosamente? Não, respeitosamente. O fecho para a comunicação destinada a autoridades da mesma hierarquia ou de hierarquia inferior é respeitosamente? Inverteu, né? Atenciosamente. Vamos ver esse outro aqui. O vocativo adequado para a comunicação com religiosos é Vossa Reverência? Sim. Sacerdotes, pastores e religiosos em gerais, tá? O vocativo usado é esse aqui. Tem autoridades eclesiásticas com uma hierarquia maior que existe outros vocativos, mas religiosos em geral, tá? É Vossa Reverência. Pessoal, 4h31, a nossa lista já está à disposição. Vamos dar 2, 3 minutinhos para que vocês a assinem, tá? Para matar essa charada de hoje de lista, né? Então, vamos lá, quem puder responder, marcar já está à disposição de vocês. Oi? Você falou, professora, que eu troquei aqui porque ele não estava conseguindo. Não é que tenha caído, ele não conseguia compartilhar. Vamos lá, todo mundo assinou? Tranquilo? Questão 9. Questão 9. Nas comunicações oficiais, se o signatário for pessoa do sexo feminino, o pronome de tratamento não flexiona o gênero. A gente viu um monte de vezes isso aqui, né? Flexiona. Deve ser utilizado o termo digníssimo, pois este é um termo correto para tratar um ocupante de cargo público. Então, digníssimo, você tem que ser digno, tá? Para entrar no cargo público, você não precisa mais ser chamado de digníssimo. Então, não é, isso aqui foi abolido, ele é impróprio para ser usado em documento oficial. Deve conter o nome e o cargo da autoridade que as expede, excluindo suas assinaturas, as assinadas pelo presidente da República. Perfeito. O presidente ele assina, não precisa ter nada escrito, todo mundo sabe quem é. Porque vem quem está expedindo lá em cima, né? O segundo item lá. Os pronomes de tratamento, que se refere à segunda pessoa gramatical,
pessoa com quem se fala ou a quem se dirige a comunicação. Por isso, concordância fica na segunda pessoa, não terceira pessoa. Embora seja vossa excelência, os verbos devem ser, tá, na terceira pessoa. Então, 9, tá, letra C. Vamos lá, pessoal. Número 10. Número 10. Nas comunicações oficiais dirigidas ao ministro de Estado, deve-se empregar o vocativo senhor ministro. Perfeito. Nós temos 2 vocativos. Excelentíssimo senhor presidente da República, do Congresso, do STF. As outras autoridades que são tratadas por vossa excelência, o vocativo é senhor. Senhor ministro, senhor deputado. Então, verdadeira resposta dessa aqui. Perfeito. Questão 11. Questão 11. Impessoalidade exigida pelos documentos oficiais requer a primeira pessoa do plural. Informamos, seja trocada pela forma determinada correspondente a informas. Deve ser trocado? Não, é falso. Então, segue-se o princípio da impessoalidade se colocarmos informamos, informo ou informa-se. Tá? Todas estão corretas e seguem, tá? Não ferem a impessoalidade. Não ferem a impessoalidade. Então, agora aqui, tá? É claro que vocês vão sentar e fazer o texto de vocês, que é a atividade, o fórum primeiro, tá? O primeiro fórum que vocês têm que fazer, e vão fazer logo quem ainda não fez. Um dos princípios da redação oficial é a impessoalidade na comunicação de determinado assunto, considerando que se ela é feita em nome do serviço público para um destinatário, entendido como público ou particulares, portanto, também pessoal. Quando redigimos um ofício e o corpo do seu texto iniciando, conjugamos das seguintes formas: informamos que, ou informo que. Estamos respeitando o princípio da impessoalidade? Já vimos que sim, né? Já vimos que sim. De posse dos manuais de correspondência e da apostila, disponibilizados na plataforma do curso, e de acordo com o que vimos em aula, faça uma análise e dê a sua opinião sobre o assunto e argumente. Professor, qual que é o tamanho do trecho? 2, 3 linhas, 1 parágrafo, 2 parágrafos. Isso é com vocês. Tá certo? Eu quero que vocês se manifestem para fazer essa atividade. Eu quero que vocês participem. Até a participação de vocês depois nos ajudará até para preparar aulas de outros cursos, né? Então, esse é o fórum 1. Já dei a resposta para vocês. Tá? Nessa questão 11 aqui sobre pessoalidade. E os comentários que a gente fez, procure no manual e respondam. Respondam ainda hoje, tá? Quem ainda não o fez. Vamos segunda-feira, até segunda, a gente mata tudo. Ó. Começar a terça, e tudo pronto. Beleza? Questão número 12. Questão número 12. Atende à prescrição gramatical o emprego do pronome possessivo vosso no corpo do texto, dado que o tratamento é vossa excelência? Não, é falso. Tá? É falso. Vou dar um exemplo aqui. Tá? Não é vosso, é seu. Então, vossa excelência viu o seu e não vosso documento. Então tem que ser seu. Tá? O pronome de tratamento deve ser na terceira pessoa, e aqui no caso o pronome pessoal, tá? O pronome de tratamento ele está em terceira pessoa, embora esse vosso seja de segunda pessoa. Mas vossa excelência é um pronome de tratamento. Então, o pronome possessivo deve ser na terceira pessoa. Então, por isso que a 12 é falsa. Vamos ver a 13?
Em ofício dirigido a uma senadora e cujo signatário seja um diretor de um órgão público. Então, a senadora está recebendo o ofício, quem está assinando é o diretor de um órgão público. Deverão ser empregados vocativos senhora senadora, perfeito. E o pronome de tratamento é Vossa Excelência, perfeito. Devendo estar flexionados no feminino os adjetivos que se referem à destinatária. Como se verifica no seguinte modelo. Vossa Excelência ficará, você viu aqui, ó, terceira pessoa, satisfeita. Então, a gente flexionou o adjetivo ao saber que foi indicada para presidir a sessão, perfeito, verdadeiro. Então, o verbo, o pronome possessivo, os adjetivos, todos em terceira pessoa, não esqueçam. Essa é a pegadinha. Volta e mente cai. Questão 14, pessoal. Questão 14. Os tratamentos, digníssimo senhor e ilustríssimo senhor, atualmente não fazem parte do rol de vocativos recomendados ou em uso. Em verdade, tá? Não são recomendados. 15. Não vou nem comentar, porque a gente falou um monte de vezes isso aqui, né, desde terça-feira. No documento deve ser empregado por um tratamento Vossa Excelência. Forma correta para correspondência dirigida a secretários de Estado. Secretários de Estado, perfeito. E se for secretários municipais? Não. Secretário municipal não é tratado por Vossa Excelência. Nem o secretário municipal. E já respondendo a próxima questão, né? No município é só o prefeito, que é Vossa Excelência, o vice-prefeito não. É só o presidente da Câmara, os vereadores não. E os secretários do município, os secretários municipais também não são Vossa Excelência. Então, vamos lá, respondendo às 16. Segundo o manual, não se deve usar Vossa Excelência para embaixadores, deve. Conselheiro do Tribunal de Contas estaduais, sim, eles são do Poder Legislativo estadual, os conselheiros são Vossa Excelência. Os prefeitos municipais, perfeito, os vices, não. Presidente das câmaras de vereadores, perfeito, os vereadores, não. Os vereadores não devem, tá? Não é que não devam, não é aconselhável, não é previsto. Tá certo? Senão, não é um vereador reclamar. O professor Sandro ensinou que não é para chamar de Vossa Excelência. É o que está previsto só, tá? Vamos lá? 17. 17. Por estar de acordo com as regras de concordância do padrão culto da linguagem, a frase Vossa Excelência, indicareis a vossa secretária, seria adequada... Vou botar uma vírgula aqui, tá? Ou até ponto, né? Está mal formulado isso aqui. Tá? Seria adequada compor a redação do documento oficial? Não. Vossa Excelência é pronome de tratamento. Tá? Então, Vossa Excelência, qual que é o correto? Indicará, já que é futuro. A vossa secretária, não. A sua secretária. Certo? Coloquei entre vírgulas aqui. O correto. Então, está errada essa informação aqui, a gente cai nessa pegadinha volta e meia. Sempre na terceira pessoa. Então, o verbo e o pronome possessivo na terceira pessoa. Então, essa questão 17 é um item falso. Tem dois erros, né? Dois erros nesse item. Vamos lá. Acabando, pessoal. 18. Para a comunicação entre unidades de um mesmo órgão, emprega-se a comunicação interna. Perfeito. Expediente cuja tramitação apresenta como as principais características rapidez e simplicidade. É o que acontece nos órgãos do Poder Executivo Municipal, a quem nós pertencemos, onde nós trabalhamos. Certinho? No qual nós trabalhamos. 19.
O Manual de Redação da Presidência da República recomenda que, na comunicação oficial dos e-mails, a gente acabou de ver essa questão, né? Ela veio até repetida aqui, tá? Então, a letra C, né? Ícones e emotions, tá? Aquelas caretinhas lá, que muita gente nem sabe o que significa, né? A gente manda no WhatsApp, deve ser evitado no correio eletrônico, no e-mail. Perfeito? Coloquei duas questões de e-mail, porque são importantes. Questão 20. Questão 20. Essa aqui também a gente já viu, né? Por ser um meio de comunicação barato e útil, o e-mail é muito atrativo. Sua mensagem, nos termos da legislação em vigor, terá valor documental se existir certificação digital que o ateste, tá? Então, essas duas estão corretas, as duas últimas estão erradas, né? Recurso tecnológico, o pessoal não está acostumado, né? É proibido de usar. E a outra, tá? Não deve se preocupar com a correção gramatical, deve sim. Então, letra C, 1 e 2, fiz rapidinho, porque essa aqui a gente já tinha visto na aula de hoje. Perfeito? Questão 21, é a última. Também a gente viu, né? Informo de que ela é verdadeira. Então, já tínhamos visto, tá? Já tínhamos visto. Vamos fazer o seguinte, isso aqui vocês vão receber já com gabarito, vocês receberão ela sem o gabarito, vai ficar lá à disposição de vocês. O fórum, tá? Vocês devem, tá? Fazer logo, já faço, ele é bem curtinho, então é interessante que já se faça. Vamos fechar aqui também. Vamos ver se eu consigo entrar no nosso ambiente para começar a fazer a atividade 1. Deixa eu ver aqui, como é que eu faço para entrar aqui. Vamos começar a atividade 2, pessoal. Eu já comecei, fiz 3 questões com vocês. Vamos dar o pontapé inicial na atividade 2, tá? Pontapé inicial na atividade 2. Entra lá em atividades. Tem bastante pergunta, né? Tem bastante pergunta. Vamos ver, tarefa 2 aqui. Deixa eu abrir. Tarefa 2. Já tinha feito. Deixa eu projetar para vocês aqui. Uma guia do Chrome. Tarefa 2. Então, aparece assim para vocês, são 10 questões. Vocês têm que fazer as 10 questões e acertar pelo menos 6. Tá? São todas de certo e errado. Tá? São todas de certo e errado. É bem tranquilo, vou fazer 2 ou 3 questões. Então, o pontapé inicial para vocês aqui. Encaminhe o documento para críticas, sugestões, principalmente no que diz respeito ao fluxo de alimentação de energia elétrica, durante a manutenção dos equipamentos. A inclusão da expressão em anexo, após a palavra documento, não só confere mais clareza ao texto, mas também é uma prática usual nesse tipo de encaminhamento, tá? Nesse tipo de encaminhamento. Então, ele está afirmando, tá? Ele está afirmando, vamos ver o que acontece? Em anexo depois da palavra documento. Encaminhe o documento em anexo para críticas e sugestões. Perfeito. O documento em anexo, que é variável, tá? Em anexo, pode ser no plural, no singular, ou em anexo sempre serve. Mas poderia ser também o documento anexo. Então, verdadeiro. Passamos para a próxima questão. Tá? Esse é o sisteminha de vocês, onde vocês farão as atividades. Encaminho o documento para críticas e sugestões, principalmente no que diz respeito ao fluxo de alimentação de energia.
elétrica durante a manutenção dos equipamentos. A respeito do trecho acima, julgo o item que se segue. Tá? Nas práticas de correspondência oficial contemporâneas, o uso da forma verbal em caminho, na primeira pessoa de singular, é inadequado para por detonar intimidade. Não, é falso. Tá? Eu posso usar em caminho, encaminhamos e encaminha-se. Perfeito? Para a próxima. São todas assim, pessoal. Vocês perceberam que é bem tranquila a atividade? Então, já comecei a fazer a primeira com vocês, na segunda aula. Já dei a dica do fórum. Vocês não vão ter dificuldades. Até para não ficar, como é que faz o fórum, como é que faz a atividade, estou explicando aqui. Respeita as normas de redação de documentos, o seguinte endereçamento no envelope. A Vossa Excelência, não, é a Sua Excelência. Tá? Quando no endereçamento é a Sua Excelência, dentro do documento é Vossa Excelência. Doutor Cristóvão Hernandes, digníssimo juiz de direito, também não, tá? Não está previsto, mas já que a gente errou a primeira já está errada, esse item é falso. Aí passa para a próxima, tá? Caso o ministro da Educação precise requerer o apoio de outro ministro em determinado assunto, ele deverá encaminhar tal solicitação por intermédio de uma exposição de motivos? Não, pessoal. Exposição de motivos é um documento que é de órgão para órgão, do presidente para o Congresso, do Congresso para o presidente. Por isso que a gente nem ensinou aqui nesse curso, né? A gente vai trabalhar num curso avançado posteriormente. Qual que é o documento, pessoal? É o ofício. Tá? É o ofício. Beleza? Tá bom, né? Tá bom, já fiz 4 questões das 10. Acho que agora é com vocês, não é? Beleza? Vamos lá. Voltando aqui para nossas perguntas, tá? Para nossas perguntas, temos mais alguns minutinhos. Pessoal, não esqueçam de assinar a lista de chamada, tá? Não dá para fazer mais, gente, já, né? Vocês terminam em casa aí. A gente, se tiver dúvida, na terça-feira, desculpa, tá? A gente faz juntos, tá bom? Mas não vamos começar a parte de gramática sem matar esse assunto aqui, o fórum e as 2 atividades, tá? Edna, tira uma dúvida. Fazer todas as atividades para ser aprovada seriam os fóruns e a tarefa? Sim. São 2 fóruns e 4 tarefas. Tá? São 2 fóruns e 4 tarefas. Então, esse fórum, vocês viram que é bem simples. E essas 2 tarefas eu já comecei para vocês. A tarefa 1, eu fiz 3 questões. A tarefa 2, eu já fiz 4. Tá? E tem mais 3 tarefas da aula da semana que vem. Tá? Daí vocês fazendo, tirando 6 em cada tarefa, vocês ganham 100% da presença. O curso, ele vai até dia 10 de novembro, tá? Só que as atividades nas nossas lives são terça, quarta, quinta e sexta da semana que vem também, nesse mesmo horário, das 15 às 17. Tá? Professor, o parágrafo, quantos centímetros? A gente acabou de ver, né? Parágrafo, redação a gente manda fazer 2 dedos, né? Mas é 2,5 centímetros. Perfeito? Aquele início de parágrafo, né? No começo do parágrafo. Tá? Caiu a minha net caiu. Hoje está complicado, né? A nossa também caiu algumas vezes, vamos tentar resolver para a próxima aula. Tá certo? Pediram para fazer a questão 19, de novo, confirmando. A questão 20, 1, 4 e 5. Dessa lista que eu fiz agora, né? Então, voltando lá, todas que foram pedidas, a questão 1. Tá? Questão 1. Confecção de documentos, né? Questão 1 é: lê as proposições sobre o padrão ofício e responda o que se pede. As corretas é a 3, numeração das páginas é obrigatória a partir da 2ª página. A 4, excluídas as comunicações assinadas pelo presidente, todas as demais, tá, devem informar o signatário, seguindo o padrão. Então, a questão 1 é letra B. Os itens 13 e 4 corretos. Quais as outras?
4, tá? O expediente denominado ofício é apropriado como forma de comunicação entre unidades administrativas do mesmo órgão? Sim. Correto. O ofício interno, então, entre órgãos da administração e entre as unidades administrativas de um mesmo órgão. 5. O que fala na 5? É adequado a forma 08 de março de 2020? Não. É 8 de março. O 0, ele não deve ser colocado. Tá? De 2020. A outra, questão 10. Nas comunicações oficiais dirigidas ao ministro de Estado, deve-se empregar o vocativo senhor ministro? Perfeito. Todas as autoridades que são Vossa Excelência, é senhor antes do cargo, antes do posto. Questão 19. Questão 19. O manual da Presidência da República recomenda que nas comunicações os e-mails não devem utilizar ícones e emoticons como forma de expressão. Letra C. E a questão 20, pessoal, sobre o uso do e-mail nas comunicações oficiais, assinale as proposições. O que voltando, tá? Então já deu o nosso tempo. Um bom fim de semana a todos. As 2 atividades façam, por favor, termine, né? Eu já comecei para vocês, o fórum também já dei o encaminhamento. Na terça, nós voltamos com acentuação gráfica. Então, um bom fim de semana a todos e a todas, tá? Se cuidem. Tchau, tchau. 3 tentativas para cada atividade, tá? E já vem a nota para vocês depois, quando vocês encaminham. Tá bom? Então, fiquem com Deus, bom final de semana a todos.